O Cruzeiro sempre está falando aqui. Tá faltando bares temáticos do Cruzeiro por BH? Vocês não acham? Cara, eu concordo demais com isso, viu, Cruzeiro sempre. E, se eu ganhasse na Mega Sena, tá? Você ia ver, com certeza, ia ser meu primeiro investimento em Belo Horizonte. Falar O assim, ó, valor. oi, diga lá, Baú. Só para aproveitar, desculpa te cortar, Fica à vontade. mas os que tinham fecharam porque o Cruzeiro mandou fechar, né? Tem que pagar licenciamento lá, é Tem isso. puxado. É, mas eu... Tinha do Rodrigão, né, que era do Cruzeiro e tal, agora mudou o nome, teve que mudar, porque é questão de licença. Então, por isso que não tem, né? Para licenciar é caro, meio que inviabiliza o negócio, né? E aí, o que vocês acham dessa colocação aqui? Eu acho demais e, né, hoje trabalhando, felizmente, graças a Deus, trabalhando há mais de 2 anos, há quase 3 anos já, basicamente, cobrindo o Cruzeiro aqui na Samuca TV, e desde dezembro de 2020, sem parar, não consigo ir, né? Obviamente, pela questão do trabalho. Mas é uma coisa que eu sinto falta, viu, Alex? Esse lugar eu acho muito importante, eu sei, é legal o Baú ter trazido essa questão. Talvez um meio termo, né? Não o bar explorar a imagem do Cruzeiro, mas o clube tem que entender também, né? Baú, Alex, Léo, Gustavo, cada um fique à vontade para falar, que é um negócio bom você ter um lugar para o torcedor ser identificado com o clube e acompanhar os jogos. Olha, eu moro. Eu sou de Contagem, na verdade, tá? Eu moro na região de Eldorado, aqui no bairro Riacho. Não sei se vocês já ouviram falar no famoso Bar do Guerino. Não leva o nome do Cruzeiro, mas se você entrar da porta para dentro, tem todos os cartazes de campeão do Cruzeiro, tá? Tudo lá é do Cruzeiro, inclusive o Toledinho, fez Viação Cipó e tal, já até fez reportagem, tá na rua de cima da minha casa aqui, já até fez. Agora, se falando dos bares tematizados que usam o nome do Cruzeiro, eu acho uma grande bobagem o Cruzeiro fazer esse tipo de coisa, porque você está divulgando a marca, pô. Então, assim, o torcedor, quem gera o time, não consegue entender que a gente vive e respira Cruzeiro. Eu trabalho durante o dia de 8 às 18, no restante do dia, minha esposa fica até puxando minha orelha. Pô, mas você só fala de Cruzeiro. Mano, eu respiro Cruzeiro. Então, tipo assim, se eles entendessem o amor que o torcedor tem pelo time, eles não fariam isso. Até cobrar, beleza, um valor viável, sabe? Então, assim, eu acho que estão perdendo a oportunidade de engajar mais a galera, sabe? Eu tava tentando procurar aqui o The Brothers, né, que é o bar do Rodrigão, mas eu não tô achando. Pertinho aqui de casa. É no Santa Pois é, tá Teresa, aí, aberto ainda? do lado do Barro. Eu tenho um tempo que eu não passo lá, viu, o Baú, pela rua, Porque, que é o Brothers. pois é, eu tô procurando no Instagram, não achei, eu tô achando que fechou. Mandei uma mensagem pra ele aqui, se ele me responder, eu falo aí pra galera, porque lá é massa demais. Bem Lá é muito legal. Eu bom. fui lá, Baú, num encontro que teve Ah, o de Pablito é lá, né? Infelizmente nunca consegui encontrar com o Pablito lá, não. Eu já encontrei com o Pablito, o saudoso Pablito, né, em Santa Teresa, mas não no The Brothers. Mas a última vez que eu fui no The Brothers foi uma tarde que esteve lá o Dirceu Lopes, a Taça da Libertadores. Eu já tinha a biografia dele autografada, eu pedi para autografar de novo. Eu pedi para fazer um outro autógrafo, né? Evidentemente do lado ali, mas uma coisa legal, o bar ficou completamente tomado de cruzeirenses. Acha que falta Tinha, mais isso? Diga lá, Val, pode completar. tinha metalzeiros também, né? Na região Exato. do Barro Preto ali. Tudo teve que fechar por causa disso, né? Eu acho que a gente tinha que achar um meio termo disso aí, né, Gustavo? Claro, né? Algo que fosse legal para o clube, mas eu estou muito com o que o Alex falou, sabe? O clube tem que entender que, sabe, assim, não é prejudicial esse movimento. Eu não consigo enxergar, mercadologicamente falando, que esses movimentos estão por usurpar uma renda destinada ao clube. Mas
quero te ouvir, Gustavo, por favor. Eu concordo. Eu acho que se a gente for colocar numa balança o ônus e o bônus de ter os bares, o licenciamento para torcedor, eu acho que é muito pouco a coisa que o Cruzeiro vai ganhar ou deixar de ganhar se impedir que o torcedor faça bares. A mobilização da torcida, o poder da torcida é muito mais importante, gerar, falar do Cruzeiro, expandir a marca é muito mais importante, gera muito mais do que essa questão de licença para bar. É algo pequeno, né? Não tem muito sentido essa questão. Até em outros produtos, você vê que esses tempos eu estava lendo que tinha clube que estava processando o torcedor que vendia bolo temático do clube, vendia alguns produtinhos básicos, tipo, é uma coisa que os clubes tinham que entender que a torcida, a mobilização da torcida é mais importante para o clube do que essas questões de licença pequena e tal. A força, porque o clube vive da torcida. Enquanto mais você expandir a sua marca, mobilizar a torcida, é importante. Tanto que é uma coisa que eu até sempre falo, a questão do sócio. Quando o Cruzeiro tinha que fazer um sócio focado para o interior, focado em mobilizar a torcida, ou dar benefício para a torcida do interior, para mobilizar mais, expandir mais, porque no interior o Cruzeiro chega a ser covardia com o outro clube de Minas na questão de torcida. Então o Cruzeiro tinha que mobilizar, fazer a torcida arrecadar com aquele torcedor dali, porque uma renda hoje acho que o Cruzeiro quase não pega do interior. Bares, as caravanas que tinha antigamente e outros produtos, tudo o Cruzeiro deveria olhar para isso, porque é muito mais fácil também a torcida que está ali nas cidades mesmo se mobilizar e virar algo do Cruzeiro do que o Cruzeiro oficialmente ir lá e ir colocando alguma coisinha oficial, vamos dizer assim. Então é muito mais fácil você agregar o torcedor para você do que você ir lá e colocar algo oficial, gera muito mais custo. Então, pensar no torcedor em detrimento um pouquinho dessa questão um pouquinho de dinheiro, de licenciamento, essas questões. Boa. E aí, Léo? Eu também concordo que tinha que achar um meio termo nisso, que não tem nada melhor do que você ter um lugar que você vê o jogo do Cruzeiro, que você se identifica, né? Tipo, você saber que o jogo, às vezes, que você não consegue ir no Mineirão, o jogo fora, a boa parte da torcida vai se deslocar para lá para você ver essa partida junto com a galera, né? E uma coisa que eu acho bem legal que o Cruzeiro poderia voltar a fazer também é aqueles redutos no interior, que eles iam às vezes eles faziam parceria com bares do próprio interior para levar o Raposão, levar as nossas taças, igual estilo o Rodrigão fez aí no evento que você foi, né, Valu? Mas isso, o clube tomar partida de levar o Raposão até para cativar as crianças, fazer isso, pessoas fazerem mais sócios também do interior. Teve a questão da caravana também, né, que chamou muita gente, que a torcida do interior é gigantesca. Então, eu acho que isso deveria voltar, porque isso chama a torcida ainda mais próxima ao clube, né? Que o torcedor se sente acolhido pelo clube. Eles não afastam o clube da torcida, eles têm que fazer essa aproximação. A minha opinião é que se o clube não faz, por exemplo, se você não está competindo diretamente com o clube, né? O clube deveria facilitar de alguma forma que outra pessoa faça, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro poderia abrir um bar, uma hamburgueria, alguma coisa do tipo, franquia, mas não faz, né? E aí a pessoa que quer fazer, criar um lugar bacana, um ambiente bacana de cruzeirenses, ele não pode. Esse negócio do bolo de aniversário é loucura, cara, loucura. Entendeu? Tipo assim, e é multa assim, de 2 mil, 4 mil reais que eles dão, assim, totalmente fora da realidade. Você já imaginou, Baú? Eu já tive bolo num determinado momento da vida dos Cavaleiros do Zodíaco. Já imaginou o Kurumada me cobrando porque eu usei lá os bonecos, os personagens dele? Pô, cara, ele... Se fosse da Nintendo, cobrava, viu? Não, se fosse da Nintendo, eu tava preso uma hora dessa. A Nintendo não perdoa.
O valor não estava nem aqui. Não estava aqui. A Nintendo cara, tava preso mesmo. A Nintendo não perdoa. Então, tô muito com você, sabe? E esses casos, né, que a gente está citando, pô, os caras não pediram nada ao Cruzeiro, velho, nada. Os caras não ligaram assim, ó, mandem uma verba, apresentaram um projeto, será? Os caras não estão querendo nada assim, os caras estão querendo só cultivar e espalhar com outros cruzeirenses a paixão e o amor pelo clube, sabe? Pô, tem que ter uma... de um tempo aqui na região que eu moro, em Santa Teresa, tinha um cara, já é falecido, já não tem mais o bar dele, mas o Eduardo, o bar dele era desse tipo de bar também que o Alex citou, bandeirão do Cruzeiro, 369.930 pôsteres do Cruzeiro, todo tipo de raposão do Apocalipse, raposão normal, raposão de Chernobyl, tudo. O Eduardo nunca pediu nada pro Cruzeiro e, cara, jogo do Cruzeiro ficava aqui na rua de casa, metade da rua ficava ocupada, porque, e isso eu tô falando década de 90, que nem tinha essa cultura, digamos assim, vamos para um lugar assistir o jogo, mas é muito cruzeirense que tem espalhado por aí, carente para assistir um jogo, e essas partidas, eu não esqueço de como estava o bar do Eduardo naquela vitória épica do Cruzeiro lá no Parque Antártica, né? Eu aqui de casa assistindo e vendo a rua completamente tomada de gente assistindo o jogo e depois aquela festa. Então, realmente, eu acho que é uma questão importante, né? Eu hoje, com sinceridade, trabalho todos os jogos do Cruzeiro, mas, vamos reunir uma turma? Cara, eu prefiro ou ir para casa de amigos cruzeirenses, assistir um jogo, ou então fazer o jogo aqui em casa também, chamar amigos, porque falta um lugares, né? Daqui a pouco a gente vai ler algumas mensagens a respeito. Deixa eu passar aqui no chat e depois a gente fecha a agenda do Cruzeiro do mês de abril. Mas esse assunto, tá vendo? Por isso que é fantástico a participação de vocês aqui no Conexão. Foi levantado um tema que eu acho muito relevante, a mensagem do Cruzeiro sempre, de lugares, né, para o torcedor do Cruzeiro poder acompanhar ali em conjunto. Tem gente que não é muito da bagunça, eu confesso, eu sou chato, né, por natureza, todo mundo sabe disso, eu não importo quando a pessoa achar que me xinga de chato, ela está falando uma coisa que eu sei que eu sou, que minha mãe fala que eu sou, minha namorada, meu irmão, mas eu já sou mais desse cara de querer ver o jogo ali, ó, conectado nos... Mas tem a galera que consegue ver, consegue conversar, consegue beber alguma coisa, comer e tal, e faz falta. Eu acho muito importante.